Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde, nossa 107ª edição. Eu sou Gabriel Salaf, você está na casa do futebol de seleções, o caminho para a Copa do Mundo, o melhor lugar para você acompanhar todas as eliminatórias, todo esse universo do futebol de seleções. Hoje, nesse podcast, vamos falar sobre eliminatórias sul-americanas. No 106 já falamos sobre a convocação do Brasil, então se você quer saber nosso martelo da convocação, da lista do Dorival, dá uma conferida que lá eu e o Elson a gente gravou antes. Hoje a gente vai falar sobre as outras 9 seleções sul-americanas, algumas chegam mais pressionadas, algumas não, vamos dar um parecer aí de como tá esses confrontos, os duelos diretos que vamos ter nessa rodada, nesse momento que a gente vira o turno, né? A gente vai estar na 9ª rodada e a partir da 10ª já é o retorno das eliminatórias sul-americanas. Já vamos para a reta final aí para ver quem vai para a Copa do Mundo. Mas a gente falar quem está aqui comigo, eu convido você a seguir o Conte Verde nas redes sociais, Threads, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Vai lá dar uma conferida, deixa o like, só participe lá conosco. A gente tem conteúdo diário sobre futebol e seleções e é sobre tudo. Ontem, a gente está gravando esse podcast dia 3 de outubro, saiu conteúdo sobre análise sobre o jogador de Fiji, agora vai ter análise sobre a seleção brasileira, tem muita coisa, a gente vai ter a cobertura dos treinos da seleção brasileira antes do jogo contra o Chile, dá uma conferida lá. E também, claro, se inscreve aqui no Spotify, no YouTube, para você ficar ciente quando a gente publicar novo vídeo, publicar os nossos outros podcasts, né? A gente publicar aí os outros podcasts que teremos de preparação para essa data FIFA, deixar o seu like, sua avaliação, seu comentário, sua interação conosco. Para você que ouve no Spotify, tem uma enquete aqui embaixo para você votar. Às vezes acho que o pessoal não vê, mas dá uma olhadinha para você participar conosco. E claro, se você quiser nos ajudar a estruturar cada vez mais o nosso projeto, apoia.se, com R$10 por mês você ajuda a se manter, a melhorar cada vez mais o Conte Verde. Ao meu lado, falar de América do Sul, a gente chama o Mr. Sudaca nesse podcast. Do Nobre, Vinícius do Prado, tudo ansioso para esse retorno, para essa reta final, que agora a gente tem 6 cavalos que vão para a Copa, né? A maioria vai para a Copa, mas agora é a hora de dar aquela... Ele pega final. Seja bem-vindo. Alô, Salaf, ouvintes do nosso ConteCast, um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes mais uma vez para a gente falar das eliminatórias sul-americanas. E agora o bicho vai pegar. É aquela história, né, Salaf? Você falou da corrida de cavalo, mas eu vou mais pela linha da maratona. A gente tem aqueles corredores que estão já no pelotão de frente, mas tem outros ali que estavam às vezes poupando energia ou estavam um pouco mais cansados e tomaram ali uma catuaba, digamos assim, para ficar mais energizados. E a partir de agora, né, metade da prova, digamos assim, alguns podem dar um sprint que vai ser determinante lá no final para os resultados finais, para saber quem é que vai para a Copa. Então, um momento importante de administração aí das partidas, no caso, né, comparando com a maratona, seriam os recursos físicos aí dos maratonistas, né? Então, acho que é um momento importante aí para a gente delimitar algumas posições, alguns blocos aí que se mexeram bastante na última ronda que a gente teve. Pois é, dá para dizer que teve gente que mudou de treinador ali, aquele cara que fica berrando no ouvido ali, mudou, né? E trouxe um reflexo positivo em alguns casos, em outros não, em alguns ficou indiferente, isso, podemos dizer assim. Então é isso que a gente vai falar, passar aqui a rodada completa, vamos lá, a gente vai ter a 9ª rodada que fecha esse primeiro turno, na quinta-feira às 5 da tarde tem Bolívia e Colômbia no El Alto, às 6 horas Venezuela e Argentina, também às 6 horas Equador e Paraguai em Casablanca, às 9 horas Chile e Brasil no Nacional de Santiago, e na sexta-feira, dia 11, fechando a rodada, tem Peru e Uruguai às 10h30. Aí a 10ª rodada abrindo o retorno, abrindo essa reta final de eliminatórias, às 5h30 tem Colômbia e Chile em Barranquilla, às 8 horas no Defensores del Chaco tem Paraguai e Venezuela, às 8h30 Uruguai e Equador no Centenário, às 9 horas tem Argentina e Bolívia no Monumental de Nunes, e fechando a rodada às 9h45 da noite tem Brasil e Peru no Mané Garrincha. A classificação das eliminatórias até aqui, a gente tem a Argentina na liderança com 18 pontos, a Colômbia vem em segundo com 16, Uruguai em terceiro com 15, Equador quarto com 11, Brasil em quinto com 10, empatado com a Venezuela. Esses 6 iriam para a Copa de forma direta. Sétimo lugar está o Paraguai com 9 pontos, oitavo Bolívia também com 9 pontos, na nona colocação está o Chile com 5, na 10ª o Peru com 3 e nenhuma vitória.
Para você que já acompanha o podcast sabe, a gente vai, né, por ordem na tabela, passando as seleções. Vamos começar pela Argentina. Dudu, a Argentina que talvez seja a seleção mais próxima da Copa do Mundo, a gente está falando dessa reta final, dessa xingada final, até a distância que existe, né? Se você pega aqui a distância da Argentina para o Chile, é de 13 pontos e pode acabar a rodada em 19, ou seja, já deixaria uma condição para a Argentina garantir a vaga para a Copa do Mundo na próxima ronda de data FIFA, em março. E não é muito fora do comum que isso aconteça. Por exemplo, a Argentina ganha 2 jogos, o Chile perca os 2 e aconteça essa questão. Mas o grande foco da Argentina é a volta do Messi, né? O Messi que voltou de lesão, quando a gente estava gravando o último podcast, o Messi estava retornando ali, né? Tinha acabado de fazer sua primeira partida. Vive um momento muito bom, né? Voltou muito bem da lesão. O Inter Miami foi campeão na temporada regular da MLS, agora ele vai para os playoffs por lá. Mas tem outras novidades. Você vê o Almada sendo convocado mais uma vez, né? Tá jogando muita bola aqui no Botafogo. O que você vê aí que o Scaloni traz? Lembrando que a Argentina vem de derrota contra a Colômbia, então acho que é mostrar que isso não abalou, né? Que vai manter, que não teremos nenhuma crise, não teremos nada de efeito dessa derrota, até porque a Argentina vai para o alçapão, né? Vai ser o grande destaque dessa rodada, talvez, a Argentina jogando lá o alçapão de Maturín. Exato, Salaf. Vai ser interessante a gente ver essa Argentina, como que ela vai lidar, né, a partir desse revés que ela teve contra a seleção colombiana. Acho que tem toda a força mental desses últimos anos aí para conseguir isso, né? E até nessa questão de classificação antecipada, né, de buscar uma classificação mais antecipada, esse confronto contra a Venezuela é interessante porque hoje a Venezuela fecha o grupo de classificados diretos, né? Sem contar a repescagem. Então, se você vence, né, esse confronto, pode ser interessante aí nessa questão de galgar aí uma gordura maior na busca por uma vaga antecipada aí na Copa do Mundo. Esse é um desafio muito difícil para a Argentina, né? Porque a gente sabe da pressão que a Venezuela tem de buscar resultados e em casa, né, vai tentar fazer isso, né? Na outra partida a gente vai ter uma Argentina contra uma Bolívia que, se fosse na ronda anterior, já daria favas contadas, goleada e essas coisas assim, né? Mas esse fato novo das vitórias na última ronda pode dar não descredibiliza na questão do favoritismo, né? Mas pelo menos faz com que a Bolívia saia da estaca zero aí numa probabilidade de 100% contra zero, né? Já dá uma leve subida, assim, que faz com que a Argentina tenha que jogar com atenção, né? Então acho que vão ser desafios importantes aí, e a volta do Messi é importante, né? A gente sabe que a gente vai desfrutar esses últimos momentos dele com a camisa albiceleste. Então, todas as oportunidades que a gente tenha para vê-lo em campo é muito interessante. E esse espírito de liderança dele, liderança técnica, e também de conhecer bastante a rapaziada, pode ajudar nessa questão aí de manter esse emocional tranquilo, apesar do revés, para conseguir bons resultados. E interessante o ponto que você trouxe, né? O Almada aí jogando bem no Botafogo. Nós temos também jogadores do River Plate, né, que também está nas semifinais da Libertadores. Aqui temos o Acunha. E também, deixa eu ver, é difícil de achar nessa lista aqui da Argentina, mas temos mais um jogador do River aqui, que depois eu confirmo. Mas temos 2 jogadores aqui que podem também auxiliar nesse sentido. E aqui, Petzela. Tá aqui, boa. Então, são 2 jogadores do River e mais um do Botafogo, que mostra aí também que a Argentina está ligada no mercado, né, no futebol sul-americano também, com jogadores que estão nas equipes que vão aí pro finalmente, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que não deve abalar emocionalmente a Argentina, embora tenha um confronto difícil pela pressão do lado adversário, no caso da Venezuela, e uma Bolívia em que a Argentina é favorita, mas agora vai ter que jogar de fato, né? Não é favas contadas como em outros tempos. O Dibu Martínez tá suspenso, tava até vendo aqui agora, lembrei, o Dibu Martínez foi suspenso por um gesto obsceno durante a Copa América e também pela agressão, né, ao cinegrafista colombiano. Depois da derrota ele ficou de fora. Então a Argentina tá com Rulli, Mussi, Benítez, Montiel, Molina, Romero, Belerde,
Balerdi, Pazelha, Otamendi, Martinez, Acunha e Tagliafico, Paredes, McAllister, De Paul, Palacios, Fernandes, Lo Celso e Thiago Almada, Garnacho, Nicolás Gonzalez, Nicolás Paz, Paulo Dybala, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Julián Álvares e Valentim Carbone. Esse é o scratch de Scaloni aí para essas duas partidas, sem o Dibu que foi muito bem, né? O pessoal gosta de falar que o Dibu, não é tudo isso em clube. A partida que o Dibu Martins fez contra o Bayern de Munique pela Champions League foi muito boa. Vamos ver, né? Essa questão é sempre interessante, esse goleiro da Argentina, porque demorou para um Dibu Martins aparecer, né, com destaque na seleção. Vamos ver para quem vai cair a peteca. Quem que você colocaria de titular, Dudu, desses três goleiros? Você acha que vai ser o Rulli mesmo? Você faria o Musso? O que você colocaria no titular desses jogos? Olha, eu acredito que seria o Rulli mesmo, por essa questão de treinador geralmente gosta de dar essa confiança ali, né, os caras que têm aquele trabalho já mais firme. É difícil às vezes dar aquela mal ousada, digamos assim, né? Ainda mais no caso do Scaloni, que ele tem o elenco na mão e sabe que já tem uma identidade formada, né? Às vezes, se fosse um momento de mais instabilidade, às vezes poderia abrir espaço para uma solução diferente. Mas eu acho que ele vai numa solução mais convencional aí, até porque ele sabe que tem jogadores nas outras posições também que podem ajudar ali nesse sentido e acredito que vai numa coisa mais convencional aí, mas vamos ver, né? Às vezes o treino, o cara dá uma batida diferente, o cara vai e pula e pega lá no cantinho, né? Os treinos são importantes para isso. Às vezes Maturin também trai, né? O cara vai lá em Maturin. Ou às vezes também pode ser, tipo assim, às vezes no jogo Maturin, que é mais complicado, vai no mais convencional, e aí um jogo em casa, que pode ser embora a Bolívia tenha crescido num cenário mais confortável, aí possa promover a entrada do outro goleiro. Então, tem várias possibilidades, mas eu acho que principalmente no jogo contra a Venezuela, acho que ele vai no mais convencional. Pois é, um jogo para quem tem confiança, a ver como será a Argentina em Maturin, o primeiro grande adversário, assim, que a gente pode falar, que a Venezuela vai enfrentar em casa, mas a Venezuela a gente fala daqui a pouco. Agora vamos falar de Colômbia, vice-líder, né? Enfim, inverteu essa chave, né? A gente sempre falava do Uruguai, depois a gente, na hora de falar de Colômbia, é um ânimo, né? O trabalho do Nelson Lourenço é um grande trabalho. A gente ainda não tem a lista dos convocados da Colômbia, deve sair provavelmente amanhã, dia 4. Mas, Dudu, o que dá para esperar, né, dessas partidas da Colômbia, que vai ter esse desafio na altitude, né? Esse desafio aí que ninguém gosta, e um jogo contra o Chile. Acho que em condições naturais é de se esperar 6 pontos, mas a ver como a Colômbia vai se comportar no alto da montanha, né? Enfim, o que você espera dos cafeteiros para essa rodada, que assim como a Argentina pode, né, deixar um caminho aberto para uma vaga para a Copa do Mundo já em março? Eu acho que a questão é que a Colômbia vai pegar a Bolívia num momento em que ninguém pegou, né? Ninguém pegou a Bolívia no momento que ela tá agora, vindo com moral, com vitória. Nos últimos 31 anos. Exatamente. Então essa é a bucha que o Lourenço vai ter que encarar. E tem, né, apesar dos bons operários da seleção boliviana, vai ter o camisa 10 bombadaço, né? E jogar em El Alto realmente não é fácil. Então eu, apesar de saber a importância dos 6 pontos, eu acredito que um empate para a Colômbia em El Alto é um bom resultado e acredito que seria normal, assim, e a ser comemorado para a sequência, né? E depois, daí vai pegar a seleção chilena em casa aí, dado o momento periclitante da seleção do Gareca, né? Então, aí sim a expectativa jogando em Barranquilla seria de uma vitória, né? A gente, como você falou, não sabemos ainda os convocados, mas é uma Colômbia que, né, já tem uma identidade, tem jogadores que vêm se destacando e já tem essa engrenagem. Isso que é importante nessa questão, né? Que a gente estava falando da maratona, né? De saber administrar. Quando você já tem o ritmo da corrida, no caso da seleção colombiana, a seleção cafeteira, é importante, né, para que você consiga ir administrando esse ritmo de cansaço, ou às vezes, né, algum tropeço aqui, outro ali. Acho que esse ritmo que a Colômbia vem construindo de qualidade de jogo e de constância vai ajudar ela aí nessa metade para frente aí. Mas eu acredito que 4 pontos aí já
estaria, acho que, ok para a Colômbia. Claro, se for 6, excelente, né? Mas eu acho que 4 pontos aí dá para se esperar e não é algo absurdo aí, dada a condição de altitude que a equipe vai encarar lá em El Alto. E agora é hora de um novo clube reclamar, né? Que o James Rodrigues é jogador de seleção, né? Agora o pessoal do Raio Vallecano vai ter esse experimento, né? Já que ele jogou pouco até agora, mostrou muito pouco, né? Desde que chegou lá no futebol espanhol, retornou ao futebol espanhol, né? Ele jogou, estou até somando aqui de cabeça, ele jogou 22 mais 63, ele jogou cerca de 85 minutos até agora, ou seja, ainda não mostrou muita coisa. Então acho que é o momento do pessoal ver o James Rodrigues jogando e falar, pô, de novo, para dizer que ele não fez muita coisa no último jogo que ele atuou contra o Leganés, ele ganhou um cartão amarelo. E acho que tem um nome que está surgindo nessa Premier League, que é o John Duran, do Aston Villa, que também já marcou gol na última data FIFA, ele marcou gol, se não me engano, contra a Argentina mesmo, que ele chega, faz o gol, mas ele fez gol pela seleção colombiana, fez um golaço contra o Bayern ontem, então é um cara aí que também é especial na seleção colombiana, além do meio de campo brasileiro, agora sem o Rames, né, desfalcando esse meio de campo brasileiro, mas vamos aí a Colômbia com novas caras, novas oportunidades de mercado. Agora vamos passar para o Uruguai. Uruguai é mais um que a gente sempre fica esperando e não chega, não volta, né? A gente não tem os dados ainda, mas você tem o Uruguai ainda desfalcado, né, do Darwin Núñez, que é o principal jogador da seleção nessas eliminatórias. Sem o Soares agora de vez, Soares pendurou a chuteira pela seleção, e agora você tem esses retornos aí, né? Você tem o Arrascaeta que pode voltar, você tem o De La Cruz, né, que ficou de fora, que agora já está em campo, e o Uruguai que veio de uma data FIFA muito negativa. A última, né, foram 2 empates sem gols contra Paraguai contra a Venezuela, e dá para falar que foi um empate sem gols, graças a Rocher, né? Se não fosse o Rocher, estaria falando talvez de uma derrota dentro de casa, uma derrota contra a Venezuela. Dudu, o que o Louco Bielsa tem que gerir, né? Porque esse é o momento, como a gente até falou no último podcast, é o momento mais crítico da seleção uruguaia desde que o Bielsa chega. E o que ele tem que fazer aí, que são partidas que ele vai só um pouco, né? Você vai ter um confronto fora de casa contra o Peru, mas acho que o jogo em casa contra o Equador é um jogo daqueles que a gente considera muito equilibrado, né? A gente sempre fala isso, né? Esse confronto Uruguai e Equador. O que dá para esperar? O que você projeta aí para essa data FIFA do Uruguai? De fato, né? Você, no comando do ataque, ele pode ter alguns problemas, certamente, né? Por essas ausências por motivos diversos, né? Mas acredito que, né? A gente estava vendo ali a escalação do Flamengo ontem, realmente o De La Cruz jogou, né? Então, essa volta do De La Cruz, que a gente até falava, acho que no ápice ali do momento que o Bielsa teve no Uruguai, ali já na parte inicial das eliminatórias, que o De La Cruz era um diferencial nesse meio campo da seleção celeste, então a volta dele acho que vai ser muito importante nesse sentido para realmente capitanear esse setor de criação, né? E especialmente, né, na partida contra a seleção peruana, que a gente sabe das dificuldades criativas que a seleção do Fossati tem e já vinha de antes, né? Então, provavelmente, mesmo jogando fora de casa, a seleção uruguaia terá de propor o jogo, porque a seleção peruana faz esse estilo, né? Dá a bola pro adversário jogar. Então, nesse contexto, ter um cara como De La Cruz vai ajudar bastante aí no setor criativo da seleção celeste. E o confronto contra o Equador, né? Se você consegue um bom resultado frente à equipe peruana vencendo a partida, né, no caso da seleção uruguaia, é um jogo importante, né, para se manter ali numa boa vibe, digamos assim, né, tentar uma sequência de 2 vitórias seguidas. A gente sabe que é um confronto mais equilibrado, mas, por exemplo, em caso de empate, mesmo sendo negativo por jogar em casa, o time da seleção uruguaia, em caso de vitória contra o Peru, ainda manteria uma vantagem de 4 pontos em relação ao adversário. Então isso pode ser importante aí na questão de classificação. A gente sabe que o Uruguai está ali na prateleira de cima, né? Mas se mantendo aí mais à frente dos adversários, mesmo que às vezes Colômbia e a Argentina possam se desgarrar, na questão de garantir aí, talvez se essa terceira posição, um empate não seria tão ruim. A vitória seria o ideal. Mas caso venha um empate, se fizer a lição, não de casa, né?
a lição fora de casa, digamos assim, seria até um resultado ok, porque seguraria o Equador e manteria ali o Uruguai numa parte de terceira colocação ao menos, né? Então vamos ver como é que vai ser, mas eu acredito que apesar da gente ter, né, outros jogadores importantes dentro do contexto uruguaio, acho que o De La Cruz vai ser essa peça que vai ser fundamental aí para as pretensões do Bielsa nessa ronda. Exato, o nome que a gente falou, né? Pelo menos ano passado, é um cara que facilmente fechou como um dos melhores nomes das eliminatórias, né? Nas primeiras rodadas. Então, ele voltar para a seleção é muito importante nesse momento. Vamos ver o quanto o Uruguai consegue se aproveitar da presença dele e valorizar ainda mais aquelas atuações fracas que nós vimos nos jogos do mês passado. E agora a gente vai para o Equador que vai anunciar a convocação, voltando a falar, estamos gravando na quinta-feira, dia 3, amanhã, sexta-feira, dia 4, então provavelmente você vai já estar escutando esse podcast já sabendo quem que o BKSS chamou para a sua segunda jornada à frente de Latri. Acho que vai nisso que você falou, né? O Equador vai ter um compromisso dentro de casa contra o Paraguai. Aí já vem toda a questão do Paraguai, do momento do Paraguai. Um momento muito diferente do Paraguai do que veio nas outras datas FIFA, né? Um momento diferente total. E o Paraguai tentando encostar ali na cova do G6, podemos dizer assim, mantendo o G6 e tentar entrar na zona de classificação direta. E depois um confronto que dá para considerar direto contra o Uruguai. O que você espera aí do BKSS? Para essa lista, você acha que ele vai manter? Pode vir alguma alteração, mas o que esperar de Latri para esses dois confrontos, que eu acho que são confrontos interessantes para a gente assistir. Acho que por mais que o Equador possa parecer favorito contra o Paraguai e tem um confronto contra o Uruguai que não é tanto, são dois confrontos que tendem a ser equilibrados, pelos que as seleções demonstraram recentemente. Ao contrário, por exemplo, do Peru e Uruguai que estava falando agora. Exato. Acho que vai numa linha parecida, não igual, mas parecida do confronto que a Argentina vai ter contra a Bolívia, né? É um momento assim que o Paraguai de melhora na competição, né? Principalmente embalado pela vitória contra o Brasil. Então, e por essa encostada ali, digamos, na seleção canarinha e também na seleção Binotinto, ali, né, em busca por esse G6. Então, vai ser um confronto em que o adversário da seleção equatoriana emocionalmente vai estar animado. Então, o desafio para a seleção do BKSS é manter conter esse ímpeto, digamos, da seleção paraguaia, né? Vamos ver como é que também, daí quando a gente for falar do Paraguai, né, a respeito do comportamento da seleção fora de casa. Outro ponto interessante vai ser, né, o Alfaro, né, que dirigiu aí a seleção equatoriana na última Copa do Mundo. Vai ser um reencontro aí dentro das eliminatórias, então vai ser interessante de saber como que ele vai pensar esse jogo, né? E aí a gente fala isso mais para frente, mas sabe, né, a seleção equatoriana que tem alguém que conhece ela do outro lado, então esse é um desafio. Mas acredito que jogando em casa, né, a expectativa da seleção equatoriana é buscar essa vitória, né? Jogando em Casablanca, né, em Quito, não sei como vai ser, se também vai explorar essa questão da altitude, mas tem um time qualificado, é um time que costuma, né, nos principais jogos que a gente viu, ter um time de velocidade, usar bem os lados do campo, né? Vamos ver se o BKSS vai conseguir, né, traduzir isso também na sua passagem dentro da seleção equatoriana, mantendo o DNA do país, mas se adequando, claro, às suas sensações, a sua visão dentro ali do cenário do jogo. E né, posteriormente aí o Equador vai ter esse confronto contra a seleção uruguaia fora de casa, um confronto difícil, né? No caso da seleção equatoriana, né, olhando 4 pontos aí de desvantagem, seria uma oportunidade de, em caso de vitória, colar no adversário. E aí também passar a olhar mais para esse pelotão de cima, né? E menos para esse bolo total ali que está na disputa pelas últimas vagas. Porque hoje, né, claro, a gente tem que lembrar, o Equador perdeu pontos, começou com pontuação negativa, né? Tá muito bem dado esse contexto, mas em relação ao 8º colocado, a diferença é de 2 pontos. Então, se você conseguir somar aí pontos positivos e quem sabe, com uma boa estratégia, buscar 2 vitórias e buscasse uma vitória fora de casa contra o Uruguai, seria ótimo para fazer com que o Equador
colasse mais nos de cima e se preocupasse menos com os que vêm abaixo, né? Até considerando que vai ter, nesse caso, um confronto direto contra o Paraguai, né? Que hoje é o 7º colocado com 9 pontos. Então, o Equador é aquele, se a gente for, né, nessa linha da maratona, ele é um cara que está entre os 2 pelotões. E aí a gente tem que saber para qual pelotão que ele vai. Então acho que essa ronda vai ser interessante para a gente ver como que vai se posicionar, se vai se manter nessa intermediação, né, nesse intermediário aí, ou se vai ficar mais próximo de um dos blocos. E tem esse problema igual você falou, né? Jogar em casa e jogar fora, né? Talvez sejam coisas distintas, igual a gente falou, né? No jogo aqui em Curitiba, pareceu que o Equador veio com uma proposta muito defensiva e podia ter sido mais ousado. A única vitória do Equador fora de casa foi justamente contra a Bolívia, ali no momento que a Bolívia não estava muito bem. Então, e foi uma vitória conquistada no finalzinho ainda, né? O Equador faz o gol da vitória nos acréscimos. Então, é um momento mais delicado da seleção equatoriana fora de casa. Então, é ver se consegue manter esse equilíbrio, tanto dentro, tanto fora de casa. É o ponto mais interessante aí para acompanhar de Latri com o BKSS. Acho que agora tem um mês de trabalho, a gente pode esperar algo mais dele. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente pode ficar de olho nessa seleção equatoriana para a data da FIFA de setembro. A gente não fala do Brasil, mas posso dar um pitado aqui para você, Dudu, porque ontem, quando eu gravava o podcast com o Elcio, a gente ficou sabendo da lesão do Bremer, a gente não sabia como que seria a questão, e foi confirmado que, infelizmente, o Bremer teve uma lesão de ligamento, né? Não joga, talvez, mais nesse ano, se duvidar até da temporada, questão complicada, o Bremer queria conquistar o seu espaço, e para o seu lugar foi chamado o Beraldo. Achou ok o Dorival ter chamado o cara que já estava antes, que desde quando o Dorival entrou, está na seleção, você preferiu outro lado? Olha, Salaf, eu acho que esse é o menor dos problemas, né, cara? Acho que é uma chamada até ok, né? Mas eu acho que a missão do Dorival não é essa. A missão do Dorival é fazer as estrelas que jogam no futebol europeu renderem o mesmo na seleção brasileira e ter um coletivo que permita com que você tenha grandes apresentações pelo material humano que tem. Esse é o maior desafio da seleção do Dorival. Eu imagino que vocês tenham batido muito na tecla aí nessa questão ao longo do podcast da seleção. Acho uma substituição plausível dado o contexto, né, de todo esse conhecimento dele a respeito do Beraldo, mas eu acho que esse é o menor dos problemas que ele vai ter. O time vai precisar jogar e pontuar para, quem sabe, aí dar essa arrancada. Vamos ver se temos um Eliud Kipchoge no nosso elenco brasileiro. Pontuar é pouco, precisa vencer mesmo. E se você quiser saber mais sobre a seleção brasileira, podcast 106 com tudo, né, da convocação do Dorival, expectativa para essas duas partidas contra Chile e Peru. Quem precisa pontuar urgentemente é a Venezuela. E a Venezuela chega no momento mais crítico dessa campanha, né? Nesse momento eu tenho fé que a fé vai ter que entrar em campo, né? Não conseguiu vencer nas últimas rodadas, foi goleado pela Bolívia fora de casa, depois do empate contra o Uruguai, que nem quem já falou, teve várias oportunidades para fazer o seu gol, teve várias chances que o Sérgio Rocher salvou, e agora vem para o desafio principal, né? Pegar a Argentina, né? Que a gente sabe que não é fácil, vai ser dentro de casa, e depois um jogo completamente direto contra o Paraguai no Defensores del Chaco. Acho que é um momento muito, né, muito difícil dessa seleção do Fernando Batista, então a gente vai ter que olhar bem, esperar ver o que ele vai aprontar, né, o que ele vai conseguir fazer. Ele também já divulgou aí a convocação, agora sim podemos falar que já temos a convocação da Venezuela, com os figurões aqui do Brasil que a gente conhece, né? Você tem o Soteldo, você tem o Ferrarese, você também tem o José Martínez, que está no Corinthians, o Tomás Rincon, tem o Kevin Andrade do Fortaleza, tem também o Salomão Rondon, obviamente, vários nomes aí conhecidos que a gente não costumou ver, mas o que você espera da Venezuela? A gente falou, né, muito sobre isso após a eliminação da Copa América, era ver como que a Venezuela ia retornar, né, porque era um ânimo, até a Copa América, um ânimo, um astral surreal por lá. E agora, querendo ou não, a eliminação, como foi para o Canadá, deu uma baixada e os últimos resultados também não foram os melhores. E a Venezuela, né, acho que para conseguir manter o embalo, vai ter que pontuar nesses dois jogos complicadíssimos que a Vinotinto tem nessa data FIFA. É o momento mais complicado da Venezuela nesse ciclo rumo à América do Norte. Vale lembrar, Salaf, que se fosse no rumo natural das coisas que estavam indo, né?
e a Venezuela eliminasse o Canadá, nós teríamos esse confronto que vamos ter em Maturim, nós teríamos na Copa América. Então seria interessante para ver, né, naquele bom momento da seleção venezuelana, como seria um embate contra a atual campeã mundial. Dessa vez já é um contexto diferente, uma Venezuela muito pressionada, né, porque os resultados da última ronda a colocaram mais próximo de outras seleções que estão ali brigando por uma vaga direta, por repescagem, e dependendo da combinação de resultados, a Venezuela pode até sair do grupo de seleções classificadas. Então é um momento muito crítico para a seleção do Batista. Esse jogo contra a Argentina, o que precisará entrar em cena é o Caldeirão de Maturim, porque a gente sabe que se criou uma atmosfera muito bacana nesse ciclo, nos jogos lá, então vai ser de fundamental importância para tentar fazer uma pressão na Argentina e aproveitar as oportunidades que tiver, né? Se fosse em outro contexto, até um empate seria interessante, mas dada a situação da equipe, a equipe vai ter que buscar a vitória, porque depois vai ter um confronto direto contra o Paraguai, né? Imaginando que o Paraguai vai enfrentar o Equador fora de casa. É um confronto difícil também, né? As duas equipes vão ter confrontos difíceis, então a probabilidade delas chegarem próximas em pontuação é muito grande para esse confronto fora de casa. E dependendo da situação que acontecer nesse jogo contra a Argentina, a Venezuela vai para o jogo da vida no Defensores del Chaco contra o Paraguai. Então é um momento muito crítico mesmo. Agora vai ser a hora da força mental que a gente fala, né? Que a gente vem batendo na tecla, o time estava indo muito bem, mas teve uma decepção. E como lidar com essa decepção é o desafio do Fernando Batista. Por enquanto ainda não conseguiu superar essa eliminação na Copa América. Mas agora vai ter que estar com o mental 100%, porque são dois jogos importantíssimos, porque em caso de vitórias, o time aí pode somar pontos para ficar mais próximo ali, né, de uma quarta posição, por exemplo, mas se perder, corre o risco de sair do grupo de classificação para a Copa, e aí pode ser problemático para essa questão de administrar aí esse lado emocional, porque como a equipe não tem um histórico positivo, ainda não teve essa oportunidade de brilhar na Copa do Mundo de fato, né? Então, insucessos assim, que possam tirar a equipe da zona de classificação podem gerar problemas emocionais para as próximas rondas e ser um declínio que pode ser fatal. Então, esse é uma ronda fundamental para os Coringas do Batista mostrarem toda aquela magia que fez a gente se emocionar e que fez a torcida acreditar e ter fé que é possível. Eu tenho fé, já diria os bolivianos, no seu auge, né? No auge da campanha, e agora tem que ter fé novamente para voltar a vencer, voltar a pontuar. Até porque, como você falou, né? Não seria nada de surreal se tanto Venezuela, tanto Paraguai perdessem os seus jogos, né, na nona rodada, mas de qualquer forma seria um confronto direto na 10ª. Então é um momento assim que é muito, muito importante, né, essa partida, ver o que a Venezuela consegue apresentar contra a Argentina, ver como que o Batista trabalhou isso, e também ver como vai ser esse duelo contra o Paraguai, que o Paraguai vem embaladaço, né? A gente tem aí agora, desde que o Gustavo Faro chegou, a gente já falou muito aqui, né, sobre essa mudança de jogo que deu para sentir, né? Deu para sentir bastante, que o time é outro, o time é bem diferente em relação ao que a gente via com o Garneiro, até com o Esqueloto, enfim. E agora a gente tem essa convocação do Alfaro, a gente tem o nome do Romero, né, que chama a atenção, que é um cara que ele chama, mas justamente olhar dentro de campo, né? A gente vai para um jogo em Quito sabendo que o Paraguai pode incomodar o Equador, que talvez é uma realidade que a gente não pensasse antes, né? Esse jogo contra a Venezuela será um confronto diretíssimo, né? Acho que é um momento que a gente falou das seleções que estavam mais para baixo, né? A gente até brincou do sai da frente que atrás em gente, né? Que é um momento que Paraguai e Bolívia atravessam, e agora chega a hora de mostrar isso, né? Assim como a Venezuela vem com uma prova de fogo tentando reabilitação, o Paraguai
vem para essa prova de fogo tentando manter, né? Porque se manter, a chance de conseguir entrar na zona de classificação nessa rodada é muito grande. Exato, e vai ser uma ronda bem particular aí para a seleção paraguaia, porque como a gente comentou na parte do Equador, né, esse primeiro confronto fora de casa é muito difícil, a gente sabe, mas o Paraguai tem um trunfo na manga, que é o conhecimento do Gustavo Alfaro a respeito do time adversário. Apesar de não saber, às vezes, o modelo de jogo, ele deve conhecer algumas peças que estão na seleção de La Tri e que ele pode saber vícios e virtudes de cada um, e isso pode ser importante numa montagem de estratégia para esse confronto. Se a seleção paraguaia conseguir pontuar nessa partida, eu acredito que já seria um grande resultado, né? A gente acompanhou na última ronda que o time conseguiu um empate fora de casa, então seria algo que já aconteceu, alcançável, digamos assim, né? Em outra ronda, e foi contra o Uruguai, que é uma seleção que está à frente do Equador na tabela, então é algo que é possível, né? Claro que isso vai depender muito do contexto do jogo, né, das coisas que podem acontecer, mas acho que esse conhecimento do Alfaro a respeito de algumas peças pode ajudar nesse sentido aí. E aí o confronto contra a Venezuela, né, se é chave para um lado, é chave para o outro também. Porque imaginando que a Venezuela possa ter alguma dificuldade contra a Argentina, seria uma oportunidade de ouro para a seleção paraguaia ultrapassar, né, a seleção Binotito na tabela e aí sim ocupar, quem sabe, esse posto de seleção que vem para buscar uma vaga. Então é uma ronda importante para a seleção do Gustavo Alfaro nesse sentido, né? E aqui eu tô com uma matéria da ESPN aí que fala um pouquinho sobre essa convocação, né? E traz algumas curiosidades, por exemplo, o fato de que foi a primeira seleção que o Alfaro dirigiu na carreira, foi a seleção equatoriana, então tem um apego emocional aí, digamos assim. E acredito que essa ESPN seja do Equador mesmo, porque eles destacaram muito a convocação do Alex Arce, que é jogador da LDU, né? Vai jogar em casa, digamos assim, né? E ele é o goleador da Liga Pro equatoriana lá com 19 gols. Eles estão botando muita fé aí no Alex Arce dentro dessa convocação, então pode ser um nome para a gente ficar de olho aí, além dos tradicionais, né, como o Enciso, né, o próprio Almirão, não sei se o Almirão está convocado nessa, mas está convocado, beleza. Então, Enciso, Almirão, né, o próprio Pita, né, que a gente falou da última vez, que foi importante também, mas eles estão botando bastante fé aí no Alex Arce. Vamos ver aí se ele pode fazer a diferença nesse jogo. Mas é fundamental essa ronda para as pretensões paraguaias dentro das eliminatórias. E sabe quem que saiu para a entrada do Alex Arce? Não me diga. Exatamente. Adam Barreiro. O Adam Barreiro. É mesmo, é verdade. Nossa, pra você ter uma ideia, eu já tava pensando no Ávalos, aquele. Não, calma. Né? Esse lado da barreira que a gente cornetou muito aqui, né? Por muito verdade, tempo. é verdade. O Pita chegou na seleção, pegou a titularidade dele. Quando o Sanabria, né, que a gente não entendia porque não era convocado, foi quem fez gol. Né? O Pita ganhou a titularidade, mas são os dois. Vamos ver como que vai ser o Arce, né? Bem interessante aí. Né? O jogador que vem destacando no Equador. E o Gustavo Alfaro dá chance, né? Assim, mostra como que esse mapeamento do Alfaro tá bom, né? Porque, ele veio aqui pegar o Pita, que tá em 19º no Campeonato Brasileiro, mostra que o cara tá de olho. Aí o Pita jogou o que jogou na última ronda. Vamos ver se o Pita consegue manter aí esse nível. E, falando em momento bom, vamos para a seleção boliviana, né? A seleção boliviana que aí vai ter testes de fogo, né? Se você vem de momento muito bom, de vitórias históricas e tudo mais, é a hora de... tá bom, filhão, agora vai pegar os 2 finalistas da Copa América para ver se melhorou mesmo. Né, Oscar Viegas, tá feliz aí? Pau. E a gente vê que a Bolívia tá muito nesse foco, pelo Instagram deu para acompanhar, a Bolívia tá treinando desde essa semana já. Os jogadores já chegaram lá para se apresentar no começo dessa semana, então quem podia, claramente, né, tipo o Miguelito, que não é do elenco do Santos, né,
enfim, dá para ver que o time está muito focado, né? Até mesmo a hashtag que a Bolívia está usando agora é renovemos la ilusión. Dudu, o que dá para esperar, né? Até tem um vídeo muito bacana que saiu que o Elcio fez, mostrando pontos da seleção boliviana, mostrando coisas que mudaram em relação do Zago para o Villegas, perdão. É um momento, assim, de mostrar para que veio, né? Se a Bolívia quer sonhar em ir para a Copa do Mundo, tem que correr atrás do tempo perdido, né? Então, um turno horrível que fez, basicamente, né? Conseguiu até mesmo uma vitória contra o Peru, mas é muito pouco. Agora não, agora conseguiu 2 vitórias, chegou de vez ali. Mas para se manter em cima, você pensando que o Brasil pode ganhar, você pensando que a Venezuela, o Equador, que daí pode acontecer, da Bolívia, se não fizer a sua parte, terminar já a 6, 7 pontos da zona de classificação, né? Então, tem que mostrar força. É um momento crucial, acho que para mostrar que as coisas mudaram, para se manter vivo e também compensar o tempo perdido. Exato. Vamos então, já que a gente tá falando de maratona, esse é o caso do maratonista que começou a corrida e sentiu cãibra na primeira curva, né? Daí ele teve que passar um gelol e agora ele tá voltando para tentar galgar as posições ainda. Então, a Bolívia vai ter dois grandes desafios, né? E acredito, né, até pela questão do momento e também de jogar em casa, o confronto-chave vai ser contra a Colômbia. Vai ter que aproveitar esse bom momento e a altitude para tentar vencer a Colômbia. Eu acho que o principal foco da Bolívia para essa ronda, além de manter essa moral, é buscar a 7ª posição nessa ronda, né? Que seria hoje a seleção que jogaria a repescagem. Por que eu falo isso? Porque... Que é o Paraguai no momento, só para situar certinho. Isso, que é o Paraguai no momento. Porque Venezuela é a 6ª colocada com 10 pontos, o Paraguai é o 7º com 9 e a Bolívia, 8ª colocação com 9 pontos também. Então, se a Bolívia vence um jogo e iria a 12, passaria Venezuela e Paraguai. Em caso de derrotas de Venezuela e Paraguai, ela ficaria à frente das duas seleções. Considerando que a Venezuela joga contra a Argentina e o Paraguai joga contra o Equador, são resultados plausíveis. E aí, nessa 9ª rodada, ela ficaria à frente das duas seleções. E aí, considerando um confronto direto entre Venezuela e Paraguai, a equipe, nesse caso, se vencesse seu jogo e isso acontecesse, essa combinação, né, fatalmente terminaria a ronda pelo menos na 7ª posição, que seria já um grande passo, dado todo esse contexto da Bolívia. E ainda poderia até ficar dentro do G6 em caso de um empate, por exemplo, entre Paraguai e Venezuela. Então, eu acho que o grande foco da Bolívia é vencer a Colômbia, mesmo sabendo que é um confronto difícil, mas tentando usar todos os seus artifícios para garantir 3 pontos em casa. E aí, no confronto contra a Argentina, é franco atirador, né? O esperado é a derrota. Então, talvez o Villegas possa usar isso a seu favor. Talvez, como já estamos esperando a derrota, às vezes traçar uma estratégia diferente lá que, quem sabe, possa resultar em um empate, por exemplo. Né? Mas eu acho que o foco principal da seleção boliviana é vencer a Colômbia, torcer pela combinação de resultados aí a seu favor, que permita com que a equipe termine a 9ª rodada à frente de Venezuela e Paraguai, o que daria, independente do resultado, na 10ª rodada, pelo menos uma posição dentro da zona de repescagem. Vamos ver como é que vai rolar aí. Pois é, e lembrando que na próxima ronda tem Paraguai e Bolívia, né? Então é muito importante conseguir se manter lá em cima, né? É muito, assim, importantíssimo. E, querendo ou não, se você consegue até vencer com um ponto dessa ronda, aí obviamente vai depender de quanto, se Venezuela, Paraguai e Brasil, você tem que falar do Brasil, né? Infelizmente vão se esgarrar, porque o Brasil tá ali, um pontinho na frente da Bolívia. Ai, meu Deus do céu. Mas a gente tem que falar do Brasil. É momento ali de ficar de olho. Então, vou jogar a altitude a seu favor, né? Fazer valer toda essa mudança para o alto. É um jogo crucial e ver o que consegue fazer na Argentina, né? Se der certo um pontinho na Argentina, é dia de festa, dia de glória. Saindo da glória, indo pro buraco. E agora é buraco com B maiúsculo, meu irmão, porque o pau tá atorando em Santiago. A situação que o Brasil vai chegar em Santiago pro jogo contra
o Chile é simplesmente surreal, assim, né? O Gareca basicamente chegou com uma linha, um cerol, e tchau, coroas! Não convocou Vidal, não convocou Isla, não convocou até mesmo Arias, goleiro do Racing, né? Que todo mundo falou, não, agora o Espírito Bravo, agora a gente tá aqui em Curitiba, a gente viu várias vezes o pessoal falando, não, né? Porque o Atlético vai enfrentar o goleiro titular do Chile, o cara não foi nem convocado, né? Teve o jogador lá, o britânico, que não foi também chamado, o Vidal xingou o Gareca depois da derrota contra a Bolívia, não foi convocado e xingou o Gareca de novo, reclamou que ele, o Isla, o Martínez, não tá na lista. Se você olha a escalação do Chile, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Porque tem muitos jogadores, assim, nomes que a gente não conhece. Tem os casos de jogadores que já passaram aqui há algum tempo, como é o caso do Pavés, como é o caso do Luciano Cabral, né, que é aquele jogador mesmo que teve um roubo com a justiça, enfim. É o momento simplesmente o Gareca tá com uma bomba na mão, porque se o Chile sai derrotado, conforme são as expectativas desses 2 jogos, a chance do Gareca implodir lá dentro é gigante, né, com toda essa crise que acontece junto ao Vidal, a esses jogadores que têm estrela, né? O que o Vidal falou aqui, ó, tem até uma aspas aberta dele aqui, tem jogadores melhores que eu na minha posição, mas eles têm a experiência, existe alguém melhor que eu na minha posição, que tem experiência para enfrentar o Brasil ou nos jogos que eu? Não há. O Isla, o Arangues, o Dias também deveriam ser convocados. A seleção nacional precisa de nós. Não dá para enfrentar o Brasil com qualquer jogador sem experiência. Você corre o risco de ficar de fora de outra Copa do Mundo. Eu gostaria que os jornalistas ficassem com raiva, porque você não diz o que está acontecendo. As coisas estão muito ruins. Todo mundo sabe disso e isso me incomoda muito. Houve uma conversa de 5 minutos e nunca mais entre o Vidal e o Careca no caso. Cara, que situação, hein, Dudu? Que situação se encontra o nosso Ricardo Gareca, de nome que a gente até achou, né, o essencial para o time no momento, a pegar essa bomba e ainda pegar essa bomba só jogando contra Brasil e Colômbia. Só queria, antes de falar, deixar uma curiosidade bem pontual do mundo pipístico, que é o mundo de pipas, né? Você falou do cerol. Outro nome conhecido do cerol é a linha chilena. Então, acho que é bem autoexplicativo aí a situação. O Careca passou a linha assim nos coroas, nos veteranos. Tchau, Vidal! Tchau, Isla! Não, e numa situação como essa, periclitante, o cara que está envolvido nisso ainda é o Vidal, que é o cara que mais gosta de falar e deixar o circo pegando fogo, então é uma situação... Depois, né, eu vi esses dias, só para interrompendo um pouco você, eu vi esse dia uma sequência de declarações do Vidal que deram errado, seja em Champions League, La Liga, né, a mais recente foi no Colo-Colo e River, que ele falou que ia fazer o gol da classificação e o River passou, enfim... A mais clássica de todas, né, depois da Copa das Confederações, falando que o Chile ia voltar um ano depois mais forte, o Chile nem volta para a Copa da Rússia, né, então é complicada a boca do Vidal. Não, é simplesmente o destruidor de bons ambientes, né, mas, cara, é fato que a seleção chilena está vivendo um ciclo muito ruim. A gente sabe né, a gente já vem falando disso há tempos, da dificuldade de renovação, né, de como o Chile já vinha tendo problemas desde o começo do ciclo e isso vem se intensificando e parece que não há uma luz no fim do túnel, pelo menos por enquanto, né. O Gareca agora optou por fazer um choque, né, um tratamento de choque para tentar dar uma renovada, para ver o que pode acontecer, mas o fato é que a situação está bem complicada, né? E aí você tem pela frente um Brasil que também tá com a corda no pescoço, claro, em outro contexto em relação à seleção chilena, mas precisa ganhar também. E temos que lembrar, assim como no outro podcast eu falei, o Chile é um freguês do Brasil, então... é mais complicado ainda nessa questão histórica, então tudo tá jogando contra. E aí você precisa desse resultado, porque daí, na sequência, você vai simplesmente para Barranquilla enfrentar a Colômbia, que vive um excelente momento. Então, assim, tá bem complicado o momento do Chile, tá? E, dependendo da situação, se a Bolívia e o Paraguai
ganham pelo menos um de seus jogos, digamos assim. E o Chile perde os dois, e daí, dependendo, por exemplo, se a Venezuela às vezes empata, não sei como vai ser a combinação, porque tem confronto direto entre Venezuela e Paraguai. Mas é possível que o Chile fique sim, hoje está a 4, mas pode aumentar para 5, 6 pontos. Então, é uma situação muito difícil. E, claro, no caso da Bolívia, a gente também achava que estava terra arrasada e em 2 rodadas foi, né? Mas eu acho que tem muito problema aí nessa questão de administração de egos e tal, que não cria um clima favorável para uma evolução. É um ambiente muito instável e que, sinceramente, eu não estou vendo perspectivas de melhora. Pode acontecer? Pode. Mas, por enquanto, vamos ver se talvez esse elenco menos viciado, digamos assim, né, de caras que estão ali há muito tempo, possa ser uma alternativa. Mas eu acho que é tipo quase uma última cartada assim, do Gareca, porque tá complicado. Pois é, o Benetton Dias, né, que eu falei, o britânico, o chileno, que no último jogo não jogou nem 20 minutos e foi vaiado. É uma situação, acho que a frase tá em crise, chama o Chile, nunca fez tanto sentido, né? Acho que então acho que o Chile precisaria se convidar, né? Tá em crise, chama o Chile, então vai ter um jogo do Chile contra o Chile. Acho que seria a solução ideal pro Gareca nesse momento. Ou o Vidal monta um time dos amigos dele e fala, vamos bater de frente com a seleção, qual é a melhor seleção vence. Aí o Gareca pode ter uma chance de vencer. Mas realmente muito complicado, lembrando que o Sanches não entrou no passaralho do Gareca porque está machucado. Então, né, o Sanches é um caso diferente. Se o Sanches seria cortado ou não, se estiver saudável, só a ilusão nos dirá, né? A gente não saberia. E falando em aperto, né, o Fossati chega aí também para essa missão difícil com a seleção peruana, né, vai ter o duelo em casa contra o Uruguai, depois o confronto contra o Brasil. A gente lembra muito bem como foi o jogo do Brasil contra o Peru, né, na segunda rodada, um jogo que o Peru jogou fechado e o Brasil achou um gol no final. A convocação da seleção peruana foi bonita. Para quem não acompanhou no Instagram, eles fizeram um vídeo numa escola e as crianças foram falando, os jogadores que foram colocados, cada criança fala um videozinho bem fofinho, mas é só fofinho, né? Não tem muito o que esperar dessa seleção peruana. Você continua tendo Lapadula como esperança ali no ataque, né? A gente teve alguns nomes que não foram colocados, o Carilho, que agora está no Corinthians, que é um cara que eu gostei muito, né? Ele não foi chamado, né? Isso até me surpreendeu, mas Dudu, o que dá para esperar desse segundo adversário do Brasil? O Brasil vai pegar os 2 piores times eliminatórios, né? E o Peru acho que faz valer muito bem essa bandeira de último colocado. Se o Peru quer sonhar com alguma coisa, ele precisa agora, principalmente nesse começo de retorno, mostrar para que veio, né? Mostrar para a gente que o Fossati foi fazer lá. Por que o Fossati deixou o Universitário e foi para a seleção bicolor? Bom, já que eles estavam na escola, podiam aprender a fazer gol, né? Acho que é o básico aí para essa seleção peruana, que é o grande problema, né, da seleção peruana, é fazer gols, né? Então, acho que isso que foi o mais complicado, está sendo o mais complicado aí, né? Mas também chega num momento muito ruim, né, para essa convocatória, para essa ronda, né? E vai ter aí 2 confrontos contra equipes, cada uma no seu contexto, mas confrontos difíceis, né? Por um lado, o Peru recebe um Uruguai que é um time muito mais qualificado que a seleção peruana e que está querendo uma vitória para realçar aí, retomar um bom ritmo que vinha tendo no começo das eliminatórias, e depois vai a Brasília enfrentar uma seleção brasileira que vê, como você falou, né, vai enfrentar Chile e Peru, então vê essa ronda como a oportunidade de somar 6 pontos e de seguir assim para tentar se firmar um pouquinho mais dentro desse G6. Então é uma ronda difícil para a seleção peruana. Em teoria, o confronto em casa seria a principal oportunidade da equipe garantir 3 pontos, mas, como eu falei, o problema é mudar essa postura, né, de talvez incomodar mais o adversário, criar chances e marcar gols, né, que realmente é muito complicado você ter aí 2 gols, né,
2 gols marcados aí em 8 partidas é muito pouco, assim. E isso realmente acaba complicando essa situação. E dentro da convocação, uma curiosidade é que a princípio eles parece que tem um jogador que foi convidado, assim, não sei como é que funciona certinho essa questão de convite. Eu também não entendi isso. Mas me chamou a atenção que a princípio foi convocado, né? Um jogador de 16 anos, cara, do Sporting Cristal, chamado Max Loren Castro. Então, a princípio aí seria esse o Endrick de Machu Picchu, né? Não sei, mas foi uma curiosidade que me chamou a atenção ali, porque tem a lista de convocados aqui no site da ESPN, e aí tem um invitado, Max Loren Castro, 16 anos, titular em 3 de 4 partidas do Sporting Cristal em setembro. Então vamos ver aí, quem sabe essa novidade aí possa dar uma mexida, mas é fato que a situação da seleção peruana também é muito difícil, né? Talvez é um clima ruim também, acho que menos bélico que o do Chile, pelo fato de não ter um Vidal, mas eu acho que também é um clima bem pesado e que também tá difícil de ver perspectivas de melhor. Eu fui atrás aqui, eu achei uma matéria do Infobay, né, falando que ele vai treinar, né? Esse invitado é como se fosse um treino, e ele já aconteceu isso na de setembro, né? Então ele só treina junto, mas ainda não dá para colocar ele em campo para as eliminatórias, porque ele não foi convocado, por isso que vai como um convidado. É como aqueles jogadores que a gente já viu, às vezes, principalmente quando o Brasil treina na Granja Comari, precisa de alguém para fechar o treino, né? Daí puxa lá um moleque e fala que o moleque deu uma caneta no Neymar. Eu esqueci o nome do cara que fez isso, né? Vou até pesquisar aqui agora, mas é nesse sentido. E é muito engraçado. No vídeo, foi o Everton, que era da Ferroviária. Assim, ele está na Ferroviária agora, né? Mas ele passou aí, foi ele que fez esse lance uma vez, lá em 2019. Então, eu lembrei na hora disso. Ele era do Cruzeiro, perdão. Tá na Ferroviária agora, o Everton. E no vídeo das crianças é muito engraçado, porque as crianças estão falando, não sei o que, lá. Aí do nada chega uma menininha correndo e fala, invitado, sabe? Tipo, não entender nada, né? Tipo, do nada um convidado, assim, tipo, do nada. Então, não, quem quiser, mas beleza. Tá na convidado no Instagram. Não, beleza. Não, beleza, convidado, né? Aí chega lá no treino, mete 2 gols. Se eu fosse o Fossati, daí já falava assim, ô fulano, finge que tá lesionado aí pra não meter um corte. Então é a oportunidade do cara, do Max Loren Castro, o convidado, né? Vamos ver, quem sabe nessa hora, se a gente for, né, como tá crescendo aí o trabalho do Conte Verde, quem sabe ele também não é convidado aí para treinar junto com a seleção do Fossati. Pois é, ou que ele ganha a chance e a gente ganha os louros, né? A gente tá vendo, querendo ou não, você tem o Hendrick, você tem o Estevão, você tem o Kendrick Paz, né? Talvez o Fossati podia se pegar nisso, e o Peru não tem nada a perder, né? Então acho que o Fossati já podia, se ele tem tanto potencial assim, como tá demonstrando, e dá para ver que a imprensa peruana bota a fé nele, ele podia já aqui, o Fossati falou que quer continuar tomando todos os cuidados possíveis com o menino, né? Quer que ele faça, né, trabalho com a seleção sub-20, né, siga o seu ciclo, não pule etapas, mas acredito que, né, se ele já está ali treinando junto, ele podia estar jogando, principalmente nessa situação que nós vemos a bicolor, a ver navios, né, sem vencer, e até se for dos resultados, querendo ou não, esse empate contra a Colômbia mostra que o Peru pode chegar em algum lugar, né, principalmente em jogo contra o Uruguai dentro de casa. Então a ver se lá bicolor vai conseguir manter a atuação e vai conseguir roubar um pontinho dentro de casa, ou até mesmo a primeira vitória para o Fossati e para as crianças da escola que anunciaram a convocação. Ficaram bem felizes. Deixa eu ver só se tem o nome da escola. Anunciamos a lista de futebolistas como Carlos bicolor, só não falou aonde que foi a escola, mas é bem bonitinho, até porque na hora que ele chuta, né, o moleque chuta a bola no meio de campo, um menino faz a defesa e fala Galese. Então, tipo, é a mesma coisa que foi aquele efeito das crianças nos 90, que você chutava qualquer bola, definir para o Tafarel.
Enfim, né, é uma curiosidade para essa bela convocação peruana. Tá certo, pessoal? A gente fica no aguardo para ver como serão essas rondas, né, esse começo de retorno das eliminatórias, chegando aí na metade, e ver quem começa aí agora, que chega na reta final, ficar de olho, quem de fato vai chegar brigando, quem de fato vai ficar para trás. Enfim, vamos acompanhar. E agora eu percebi que eu cometi uma gafe, Dudu. Eu falei que a Argentina podia garantir a classificação em março. Não, ela pode garantir em novembro, já, se acontecer aquela simulação de resultados. Ou seja, já podemos ser classificados, dependendo dos resultados agora, na próxima data FIFA. Mas isso é papo para o futuro. Agora, por agora, eu convido você a seguir as redes sociais, Threads, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Tem conteúdo diário, todo dia lá sobre futebol e seleções. Também segue aqui no Spotify, no YouTube, onde soltamos nosso podcast para você acompanhar toda a preparação, né? Todo o nosso esquenta para essa data FIFA. Ainda vai ter podcast eliminatórias as eliminatórias da Oceania. Se você não conferiu eliminatórias, o podcast sobre a convocação do Brasil, dá uma conferida no podcast 36, só voltar um na lista. E claro, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais nosso trabalho. Não estaremos presentes, felizmente, dessa vez nem em Santiago nem em Brasília, mas estaremos em São Paulo, no CT do Palmeiras, não mais no CT do Corinthians, acompanhando a preparação da seleção brasileira. Então, se você quer ver a gente crescer cada vez mais, chegar cada vez mais longe, dá essa força que a gente vai fazer o possível para estar mais vezes mais próximo da seleção, mais próximo de umas seleções. E agradeço meu posto nobre, Dudu Nobre, Vinícius do Prado, por mais uma jornada. Dudu, obrigado, e vamos ver o que essa 9ª e 10ª ronda de eliminatórias vamos apresentar. Valeu, só ouvintes do nosso podcast, sempre um prazer estar aqui. E vamos ver, né? É uma ronda muito importante para várias das seleções que a gente citou aqui, então acredito que serão 2 rodadas em que as equipes vão deixar tudo em campo e que pode, nessa nossa maratona, delimitar esses blocos, e acredito que cada lance, cada detalhe vai ser fundamental para que as equipes saiam dessa ronda fortalecidas ou enfraquecidas nesse contexto. Vamos ver aí quem que vai se dar melhor, mas tenho certeza que chegando agora na metade é um momento crucial para as equipes buscarem aí esse gabarito para tentarem chegar ao grande destino que é a América do Norte. Um abraço a todos, até a próxima. É isso, pessoal. Agradeço a você que esteve conosco. Cachorrada, Maludu também está dando opinião no fundo, e a gente se despede por aqui. ConteVerde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais!